seguinte, o título dessa aula é bem polêmico, né? Já causa uma certa pulga atrás da orelha. Como assim, Gabriel? O que eles esperam são todos egoístas. Como é que eu vou achar o recrutador da empresa egoísta? Ele é egoísta, papai. De uma certa forma, ele é egoísta e ele não está errado nesse egoísmo, se eu puder definir esse egoísmo como um protecionismo empresarial. Entenda que eu quis provocar você com esse termo egoísmo, mas é um protecionismo. O recrutador ele tem um papel importantíssimo para a empresa. Só para você ter ideia, é a Ernst, que foi a base para a fundação da Ernst Young, que é uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo. Ele diz o seguinte: foram dois irmãos que fundaram a empresa, eles eram contabilistas, contadores, e aí eles disseram o seguinte: a maior parte do sucesso da minha empresa, a maior parte dos recursos que nós criamos, veio dos talentos que nós criamos dentro da empresa. Ou seja, as pessoas é que fazem a diferença dentro da empresa. Essa mentalidade fez com que a Ernst Young tivesse um processo seletivo muito acurado e faz com que cada vez mais as empresas tenham essa curacidade em relação a processos seletivos. O processo seletivo, eu diria que não é a alma de uma empresa, mas com certeza, é uma das bases, um dos fundamentos principais pelas quais, ou pelo qual a empresa ela consegue crescer. Toda empresa ela precisa vender mais. Não existe crescimento sem vendas, ou seja, a empresa precisa de resultado. Só que quem faz as vendas acontecerem, quem gera o resultado são as pessoas. Por isso que, não necessariamente o setor de recrutamento e seleção apenas, mas todo profissional que faz algum tipo de recrutamento para a empresa tem uma responsabilidade muito grande. É uma incumbência muito séria. E o recrutador ali, no caso da indústria farmacêutica, na maior parte dos casos, vai ser o gerente distrital ou o supervisor da região local que está sendo feito o processo seletivo. Então imagine o seguinte, aqui em Recife, os recrutadores que fizeram o processo seletivo, os 3 processos seletivos da indústria farmacêutica que eu fiz parte, da Hipermarcas, Farmasa, da Axê e da Eurofarma, os 3, né, eram grupos de recrutadores, eram todos gerentes distritais. E para bater o martelo, vinha um gerente regional. A gente já falou sobre a hierarquia dos gerentes, né? Então, o gerente digital está ali. O período em que o gerente digital está concentrado em recrutar um novo talento, uma nova pessoa que vai produzir riqueza para dentro da empresa, é o período que esse gerente digital ele não está conseguindo, de maneira plena, gerenciar a sua equipe. Então imagina o seguinte, na Eurofarma era assim, cada gerente digital era responsável por 10 propagandistas vendedores, mais ou menos 10, 11. E esses 10 propagandistas vendedores, eles tinham o papel de todos os dias ir para a rua, propagar, fazer propaganda, visitação médica, visitação de farmácia, fazer vendas, tá? Então, o gerente digital, ele perdia, digamos assim, por demissão ou por pedido, solicitação de demissão, que foi o meu caso, por exemplo, ele tinha agora uma vaga em aberto na equipe dele. Ele acionava a empresa e ele ia iniciar um processo de recrutamento e seleção. Ou então, às vezes, ia ter uma expansão na empresa. Então, a empresa ia crescer, ia abrir uma nova linha, um novo setor, ia contratar 3 novas pessoas, está tudo certo. Esse gerente digital, ele ia agora ser alocado para gastar provavelmente 1, 2 semanas ou 3 semanas, alguns dias dessa semana, fazendo o processo seletivo. Às vezes o cara gasta um dia todo, porque dentro de uma métrica de produtividade, você separa a sua agenda por blocos. E muitas vezes o gerente digital, ele tem 5 dias, né, segunda a sexta, para trabalhar com a sua equipe. Então ele abrir um processo seletivo, ele tem o maior interesse do mundo em fechar o processo seletivo, ou seja, em encontrar o talento, o propagandista essencial, o mais rápido possível. Só que, claro, ele precisa obedecer à ordem de recrutamento daquela empresa específica. E aí, ele tem 5 dias na semana. De repente, como ele não pode abandonar o setor dele, ou ele não pode abandonar toda a equipe dele, os 9 estão lá, no campo, trabalhando. E aí surgiu uma vaga. Ele precisa recrutar essa 10ª pessoa novamente. Então ele gasta aqui, de repente, a segunda-feira, o dia inteiro, fazendo processo seletivo. Ele recebe muitos currículos, ele vai avaliar currículo por currículo. Por isso que a gente diz, gente, que o profissional, o recrutador, gasta cerca de quantos segundos? 6 a 30 segundos no seu currículo. Então ele vai fazer o processo seletivo, primeiro a curadoria de currículos, depois ele vai gastar um tempo. Tudo isso leva tempo, gente. Ligando para os candidatos, agendando, por exemplo, ele está na segunda-feira, na terça ele quer visitar
ele quer visitar distribuidores, ele quer vender, ele quer acompanhar um propagandista vendedor na atividade dele, no campo. Então, o gerente digital, o GD que a gente chama, ele acompanha muito os PVs, né? Ele faz um rodízio e vai acompanhando um dia, 2 dias, aquele PV específico para acompanhar o trabalho dele, se ele está fazendo bem feito, o que é que precisa receber um feedback ou não. Então, o gerente digital tem essas tarefas, essas atribuições. E ele precisa ir para distribuidores grandes, para farmácia e rede, às vezes fazer vendas mesmo, tá? E aí ele separou segunda-feira para fazer essa curadoria, depois na terça-feira ele foi visitar com o PV dele, na equipe dele, na quarta-feira ele agendou na segunda para quarta-feira o processo seletivo. Então ele vai fazer um dia inteiro de processo seletivo. Depois ele vai fazer uma segunda fase, talvez. A primeira fase, se a gente colocar o currículo, já foi. Segunda fase é a primeira entrevista de emprego com os candidatos. A terceira fase é o quê? Ali já faz uma seleção um pouco mais acurada, já faz um funil maior. Aquelas pessoas que passaram da segunda fase para a terceira vão para um funil um pouco mais fino, né? Uma peneira, ou seja, ficaram só os melhores. E talvez uma quarta fase ali, que é quando o gerente regional, ele chama o gerente regional para escolher, dentre os 10 melhores, o melhor, aquela pessoa que vai ser o felizardo, né? Aquela pessoa que vai ter uma vida transformada de repente entrar na indústria farmacêutica, trabalhar com o que gosta, uma profissão reconhecida e receber um salário acima de R$5.000 por mês, geralmente. Tá? Na média, geralmente, carro da empresa, plano de saúde top para a família, ticket de refeição acima de R$50, geralmente é isso que o sindicato estabelece. A previdência privada muitas vezes, carro da empresa, tudo isso. Então, você está dentro dessa jornada. Perceba a importância de eu ter mencionado tudo isso. Você agora está entendendo a mente do gerente digital. A mente do recrutador é uma pessoa que tem ocupações 1000, que tem pouco tempo, muitas vezes trabalha de madrugada, de noite no computador, gerenciando planilha, gerenciando o resultado da sua equipe, analisando o DDD, analisando o market share, se está crescendo, está descendo, o que é que precisa avaliar, o que é que precisa mudar. Ele é uma pessoa cobrada por resultados. Então ele está dedicando, ele está alocando parte do tempo dele, talvez 30 minutos, para conversar com você. Se você seguir os passos do currículo persuasivo, você vai ser provavelmente chamado para uma entrevista de emprego na indústria farmacêutica. E aí ele vai dedicar ali quase que 30 minutos para conversar com você, velho, para te conhecer, para saber quais são os teus pontos de melhoria, se você domina a si mesmo, se você tem autoconhecimento suficiente, quais são as tuas virtudes, quem é o Gabriel, qual é a tua história. Ele vai querer saber se você tem conhecimento da empresa, ele vai querer saber se você tem conhecimento da profissão, se você sabe o que fazer, se você sabe fazer uma propaganda. Ele ali está sendo protecionista. A responsabilidade dele é de que, se ele fizer um processo seletivo desse, que é desgastante, e ele coloca para dentro uma pessoa errada, entenda como pessoa errada, uma pessoa que não vai ser produtiva, que enganou ele no processo seletivo, porque por mais que o recrutador ele tenha métricas, ele tenha critérios de avaliação, ele é sujeito a um erro. E a pior coisa para um recrutador é ele errar, é ele fazer um processo seletivo, uma curadoria, de repente 400 currículos, chegou ali entre os 10, ele divide a responsabilidade com o gerente regional, mas ele escolhe ali talvez os 10 melhores e o gerente regional, juntamente com ele, escolhe um melhor, que melhor se adequa ao perfil. Só que aí quando vê, 2 meses depois, esse cara está estourado, esse candidato que entrou na indústria farmacêutica é um cara que não é responsável, não estuda, chega atrasado no setor, não consegue visitar, fazer uma propaganda com abordagem persuasiva. Ou seja, esse cara não está trazendo resultado para a empresa. Esse recrutador, ele falhou e pode acontecer isso. Agora, claro, não é nada agradável, porque esse recrutador agora vai ter que se submeter a demitir esse cara e abrir um novo processo seletivo. Foi um tempo gasto, foi um dinheiro investido, mal empregado, então tem uma grande responsabilidade. Então ele é protecionista sim, ele vai ser cobrado por isso. Ele tem que proteger o rebanho dele, ele tem que proteger a empresa, ele tem que contratar o propagandista essencial e você precisa saber disso. Ciente de que ele vai ser egoísta, você precisa mostrar para ele exatamente o que ele quer. E você precisa entregar para ele exatamente o que ele precisa. Então, o que é que um recrutador espera, né? A gente já mencionou um pouco sobre isso no ponto da resposta da seguinte pergunta. É a pergunta talvez mais decisiva do processo seletivo. Quando o recrutador te pergunta assim, seguinte, Gabriel, tem 30 pessoas lá fora, eu fiz um processo seletivo com muitas pessoas, por que eu deveria te contratar e não os outros candidatos? E aí muitos candidatos vão deixar para responder essa pergunta na hora. Vão deixar para se preparar para essa pergunta na hora, nem se prepara. E aí termina respondendo
caindo na soberba de dizer que talvez porque é melhor que os outros. Isso é soberba. Nenhum recrutador quer um candidato soberbo na sua equipe. Nenhum recrutador quer alguém que se ache melhor que os outros. Ele quer alguém humilde, mas convicto e confiante. Então você precisa perpassar isso. Você precisa entregar isso. O que é que todo recrutador quer ver num candidato, gente? É isso que você precisa ter em mente agora, nessa aula. Ele quer ver sangue nos olhos, papai. Ele quer ver sangue nos olhos, faca entre os dentes. Uma pessoa ávida por gerar resultado e que tem princípios, que tem caráter. É uma coisa que eu sempre falo nas minhas empresas. A gente contrata o caráter da pessoa. As habilidades a gente desenvolve, só que o caráter perpassa por uma pessoa com fome de aprender. Uma pessoa que está ávida para aprender e que é ensinável. A pior coisa é você tentar ensinar alguma coisa para alguma pessoa que não quer ser ensinada, é a pior coisa. Então o recrutador, ele sabe que você, enquanto neófito experiente, ainda não domina todos os processos da empresa. Então você tem que mostrar para ele o que ele quer ver, mostrar para ele que você é uma pessoa ensinável, que você é uma pessoa que aprende rápido e que é humilde a ponto de abaixar a cabeça às vezes quando está errado e aprender. Que você é uma pessoa que é ávida, que tem fome por aprender, que você tem fome por resultado, que você tem sangue nos olhos, que você tem realmente fome por gerar resultado para a empresa. E que é um dos sonhos da sua vida entrar na indústria farmacêutica, naquela indústria específica. Você precisa ser íntegro, autêntico, botar brilho nesses olhos, olhar no olho do recrutador e falar dessa forma. É isso que ele quer ver. Ele quer ver um caráter que seja ilibado, uma pessoa que seja honesta, íntegra, que não vai mentir para ele. Ele quer ver uma pessoa que tenha fome por conhecimento, fome por aprender, que seja ensinável. Ele quer uma pessoa que esteja realizando um sonho. Imagina, você entrar na indústria farmacêutica e você dizer assim, na última empresa eu ganhava 7 mil reais. Eu não sei se aqui, qual é o salário que vocês pagam mesmo? Velho, vai te lascar, o recrutador não precisa de você. Não precisa de você e você não vai ficar nessa empresa. Ele vai encontrar alguém que de repente ganhava 1.200 reais, como era o meu caso, e que está louco para ganhar 5 mil reais por mês. E que não importa se vai ganhar 5 mil, 7 mil, 4 mil, ele está louco para entrar na indústria farmacêutica. É isso que o recrutador quer ver, uma pessoa humilde que quer entrar. E, inclusive, eu ouso pensar o seguinte, se você tem experiência e já ganhou mais do que 5 mil reais na sua antiga empresa, você assumir cargo de liderança, de gerência, você precisa, inclusive, ter um esforço maior dentro do recrutador de mostrar para ele que, embora a sua experiência condiza ou diga isso, aponte para uma pessoa que tinha um grande salário ou algo do tipo, você está submisso, você está se submetendo e você quer muito entrar na indústria farmacêutica, quer muito, independente de qual seja o salário, porque é um sonho da sua vida. Porque senão o recrutador vai dizer, qual é o teu último salário? Aí você vai dizer, 7 mil reais. Ó, bicho, na hora ele não vai precisar falar mais nada, ele vai olhar para baixo e vai dizer, na cabeça dele, não vou contratar um cara que ganhava 7 mil para ganhar 5 mil e ele ficar insatisfeito aqui, não vou. Então você precisa mencionar para ele que você quer muito aquela vaga. Que é um dos sonhos da sua vida e que você não está se importando com o salário nesse primeiro momento. O salário é importante para você e para sua família, claro que é, mas o que você quer mesmo é trabalhar dentro da indústria, o que você quer mesmo é gerar resultado. É claro que você não vai ser inocente, mas estou falando aqui para um padrão de uma pessoa que já ganhava mais do que a média da indústria farmacêutica. Ganhava 10 mil reais e agora sabe que vai disputar uma vaga de propagandista vendedor júnior, que geralmente ganha 5 mil reais. Você precisa descer nesse nível. Só que se você ganhar 1.200 reais, R$1.000, um salário mínimo, se você ganhar 1.500, 2.500, você tem uma oportunidade gigantesca de dizer, velho, é o sonho da minha vida, eu quero transformar a vida da minha família, eu quero ajudar meus familiares, meu pai, minha mãe, eu quero ajudar minha esposa, eu quero colocar meus filhos numa escola melhor, eu quero realizar esse sonho. E eu sei que a indústria farmacêutica vai me possibilitar isso e eu vou gerar resultado para dentro da indústria. É isso que o recrutador quer ver. Ele é egoísta porque ele é protecionista. Você entendeu a mente do recrutador? Você entendeu a mente do seu cliente? Você já sabe que ele pensa dessa forma? Você sabe que ele tem uma pressão para colocar o candidato certo? O que é que você precisa saber? O que é que você precisa ser? O candidato certo, o candidato ideal. O que eu chamo de propagandista essencial. É você. Principalmente se você garantiu já a sua inscrição no Propagandista Essencial. Não perde essa oportunidade, hein? São 5 dias apenas. Eu estou falando aqui nessa 2 aulas depois da aula da grande oportunidade que você teve. E eu não sei se você está assistindo esse vídeo, essa aula, 5 dias depois de ter aberto aquela oportunidade. Se não, eu sinto muito para você, você não vai conseguir comprar mais com desconto que eu dou para os meus alunos aqui no Propagandista Gratuito. Mas se ainda está dentro dos 5 dias, velho, corre lá e garante sua inscrição. Beleza? Então, família, é isso. Garante isso, tá? Garante esse poder, essa confiança. E a gente vai ingressar aqui afunilando para o final do nosso curso básico, Propagandista Gratuito, para eu falar um pouco mais sobre o ambiente da entrevista. Cheiro no coração, me segue nas redes sociais,
Vou deixar o link aqui do Telegram. Entra no grupo do Telegram também. A gente fala sobre vida abundante. Uma vida completa, holisticamente completa e abundante, que reflete aí o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento familiar, seu relacionamento conjugal, sua relação com suas finanças, com seu corpo e com a sua carreira. Fechado? Vamos pra cima. Valeu. Te vejo na próxima aula. Grande abraço.